94,5 FM, emissoras associadas web rádios, passam a apresentar o programa Ó Pátria Amada, na condução Breno. Bom dia, Breno. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, amados irmãos e irmãs que neste momento acompanham mais um programa Pátria Amada. Eu sou o Breno Paradello e vou estar aqui conduzindo essas reflexões, meditando um pouquinho naquilo que a gente já vem falando acerca daquilo que é a concepção e o entendimento e a doutrina católica acerca da política. Como sempre, a gente começa consagrando este programa à Bem-aventurada Virgem Maria, ao seu Imaculado Coração, tendo em vista que os sábados, como a gente sempre costuma lembrar aqui, é dedicado à Bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oferecimento do dia. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa este dia nossos corações, nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oferecimento de obras. Nós os rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações e as nossas inspirações e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre, e convosco acabem, por Cristo Senhor nosso. Amém. A Santíssima Virgem, ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e, em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine sempre. Amém. Algumas pessoas costumam fazer uma pequena alteração nessa oração. Eu sempre costumo pegar ela pela fidelidade daquilo que nos foi ensinado, né? E essa oração, a consagração à Bem-aventurada Virgem Maria, ela foi ensinada por um anjo, né? Agora eu não me recordo em qual foi a aparição que ela foi ensinada, se foi Santa Bernadette, mas foi um anjo ou se foi Nossa Senhora de Fátima. Mas o fato é que foi um anjo quem ensinou essa oração da consagração à Bem-aventurada Virgem Maria à humanidade. E eu creio que quando um anjo fala, né, a gente não tem que ficar fazendo muita alteração, porque ficar corrigindo o anjo é meio complicado, né? Então, quando as pessoas falam guardar-me, defender-me como filho, né, eu entendo o amor que elas querem expressar em serem filhos da Virgem Santíssima. Mas eu também entendo aquela colocação de pequenez que o anjo do Senhor quis deixar para o nosso coração. Dizemos que somos coisas de Nossa Senhora. E eu tenho certeza, no fundo do meu coração, que a Bem-aventurada Virgem Maria cuida muito bem de suas coisas, né? E a gente se colocando então dessa forma nas mãos dela, é a nós nos colocando como coisas e ela cuidando de nós como filhos amados, né? Por isso que eu não altero essa oração, porque essa oração que foi nos ensinada, que nos foi instruída por um anjo, né? E quem sou eu então para corrigir um enviado de Deus, né? Um mensageiro de Deus. Nesse sentido, então, meus irmãos, e dando continuidade àquilo que é a nossa reflexão, a gente já vem falando aqui um pouquinho sobre o entendimento da Igreja Católica sobre política e por que isso, né? Por que essa necessidade, né? Porque é preciso que nós católicos tenhamos consciência, nós católicos tenhamos cada vez mais tomemos consciência e não somente consciência, porque a consciência verdadeira nos impele necessariamente a uma atitude, né? Não tem essa de dizer que, por exemplo, eu sou consciente com relação às necessidades dos meus irmãos necessitados, né? Os pobres, os carentes, né? Os abandonados, os doentes, né? Os prisioneiros, e o estrangeiro, e eu não tenha uma moção, né, uma ação, aliás, em ajudar. Então você não se conscientizou, né? Isso não se transformou ainda em uma moção interna que te leva e que te impele a fazer algo por essas pessoas. Então toda conscientização necessariamente, né,
ela te impele aquilo que é uma vontade de ação. Por exemplo, quando você se conscientiza de que nosso Senhor Jesus Cristo está presente no Santíssimo Sacramento do altar, necessariamente o seu coração vai ser impelido a adorá-lo. Não tem como isso não acontecer. Assim também a frequentar a Santa Missa. A partir do momento que você toma consciência daquilo que é o sagrado rito da liturgia, gesto por gesto, não tem como você não se apaixonar por aquilo e desejar estar naquela presença. Então, da mesma forma, tomando consciência daquilo que é uma atitude correta da política diante do pensamento da Igreja Católica, necessariamente também somos impelidos a termos uma atitude mais correta diante da política, não sermos meros espectadores de uma história que está passando diante dos nossos olhos, mas que também nos afeta constantemente, todos os dias, desde um buraco na calçada, desde uma vaga no hospital, desde uma necessidade que você precisa num transporte público, né? Isso são todas questões que são colocadas. E dessa forma, então, fazendo uma breve retrospectiva, a gente começou falando da carta do Papa Leão XIII, Adiuturno Illudi, né? Que é uma carta que inclusive não está traduzida literalmente para o português do Brasil, ela está traduzida no português ela está no espanhol, aliás, no site do Vaticano. Eu fiz a tradução pelo Google lá, né? Tem uma tradução. Se eu não estiver enganado, o site da Associação Monfort tem uma tradução da Adiuturno Illudi, de 1881, e a outra de 1891, que é a carta Rerum Novarum, que é uma carta assim, que ela abrange muito a questão da doutrina social da Igreja Católica, falando em especial e combatendo dois grandes erros que estavam se entrechocando naquele momento, que é a questão do liberalismo, né, a ideologia liberal e a ideologia socialista, que uma inclusive é fruto da outra, mas ambas nasceram de um mesmo caule, de um mesmo tronco, e esse tronco se chama ateísmo. Né? O ateísmo, e ela está entrando para aquilo que foi, né, e as fontes do ateísmo vêm um pouco anterior a tudo isso, né, em especial o gnosticismo e outras doutrinas que aos poucos vão inclusive levando para as consequências da renegação da presença de Deus. Depois então que nós finalizamos o estudo da Rerum Novarum, nós começamos aqui semana passada o estudo de um livro que se chama Concepção Católica da Política. Concepção Católica da Política. Esse livro é do padre Júlio Menvielli. Menvielli se escreve M de Maria, E, I, N de navio, V, I, E, L, L, E. Né? Júlio Menvielli, com 2 L's no final. Foi editado pelo Centro Anchieta e é uma edição muito interessante. Eu estava justamente me aprofundando na leitura dele esses dias, que eu sempre faço isso para poder trazer aqui para vocês. É interessante como que esse livro ele nos obriga a pegar outras referências. E agora a gente vai, inclusive, eu vou adentrar um pouquinho aqui nessas outras referências, são referências de São Tomás de Aquino. Na introdução, então, que foi o que nós vimos no último encontro que nós tivemos aqui, o padre Júlio Menvielli, ele explica, assim, en passant, aquilo que vai ser o aspecto do livro, e ele aprofunda dizendo aqui acerca daquilo que é a necessidade de nós termos, sim, um conhecimento sobre uma metafísica católica, né? E quando se fala de metafísica, as pessoas você já deve aí na sua casa ter dado um pulo e falar, nossa, que palavra esquisita é essa? Ou que coisa é essa? Só que o padre Júlio Menvielli simplifica aqui a metafísica de uma coisa assim, uma simplicidade tão absurda no sentido não de ruim, mas tão simples que não tem como, eu acho, que chegar a melhor do que isso. Leonardo da Vinci fala que o cume, né, o ápice da complexidade é a simplicidade, né? A pessoa, depois que você se torna tão complexo, você chega à simplificação total daquela situação. E ele fala, então, que a metafísica trata-se nada mais nada menos do que o princípio das coisas, né? Nos referimos simplesmente à sabedoria que considera o princípio do ser. Em Aristóteles, e a gente vai ver isso um pouquinho aqui,
Em Aristóteles, ele começa sua metafísica falando que todo ser ele é dotado de 4 notas essenciais: formal, material, final e... cadê a outra aqui? Eu perdi. Estava lendo isso ontem. Aqui. Eficiente é uma característica, são as 4 causas que Aristóteles ensina acerca daquilo que é a metafísica no pensamento aristotélico e que São Tomás de Aquino depois, inclusive, abarca isso. Que são as 4 notas, as 4 causas. Causa eficiente, causa material, causa formal e causa final. Então, quando você olha essas 4 causas que estão presentes nas coisas e que dizem respeito acerca daquilo que são os princípios do ser, a sabedoria, que considera o princípio do ser. Quando você olha, então, determinada coisa, por exemplo, a xícara, você tem uma xícara, eu tenho uma xícara aqui na minha mão. Qual é a nota formal dessa xícara? A nota formal dessa xícara, ela tem a forma de uma xícara. A nota material é a matéria da qual ela é feita. Ela é feita de porcelana, ela é feita de cerâmica. Ela tem um côncavo na qual você vai colocar as coisas. A nota final dela é a finalidade para a qual ela serve, a finalidade pela qual ela foi criada. Então, ela é feita para beber, né, para você colocar um líquido dentro. E a nota eficiente é aquilo que foi feito, aquilo que fez a xícara, ou seja, deu a eficiência para ela. A gente vai aprofundar um pouquinho disso um pouco mais à frente. Então, quando você analisa essas coisas, né, você analisa, por exemplo, uma cadeira, você está analisando, isso se aplica a qualquer coisa, inclusive a situações abstratas como a sociedade política. E é esse, inclusive, o objeto aqui do estudo do Padre Menvielli. O Padre Menvielli aqui vai justamente fazer assim, olha, quais são as notas essenciais, quais são as suas 4 causas da sociedade política. Quais são as causas eficientes da sociedade política? Quais são as causas materiais da sociedade política? Quais são as causas formais da sociedade política? E quais são as causas finais da sociedade política? Né? Porque toda sociedade necessariamente ela vai ter que ter uma constituição política. Ela se forma politicamente. E aí, então ele fala dessa necessidade aqui na introdução, fala da formação daquilo que é uma política, que deve servir o homem, explica aquilo que é o homem, que o homem é um ser com necessidades materiais, que tem um corpo, mas sobretudo com necessidades intelectuais e espirituais e morais, que tem uma alma que é imortal. Ele fecha essa constituição daquilo que é o homem, ou seja, o homem é isto, um ser com necessidades materiais, porque tem um corpo, mas sobretudo com necessidades intelectuais, morais e espirituais, porque tem uma alma moral. E talvez você esteja se perguntando aí dentro da sua casa, meu irmão e minha irmã, que isso que nós estamos estudando aqui não tem nada a ver com política. A gente tem que estar falando sobre o que tem lá no legislativo, o que está acontecendo na sociedade, quais são as regras da Câmara, como que se elege as pessoas. Eu também sei várias coisas sobre isso, né? Sei como faz processos eleitorais, sei como faz campanhas eleitorais, marketing eleitoral, sei tudo isso, mas o que nós estamos estudando aqui, e o princípio que nós estamos estudando aqui, é justamente dar a nós, católicos, a consciência daquilo que é a política. E tomem consciência de que não necessariamente, tomem consciência de que quando vocês forem adentrar no mundo político, e eu espero que muitos de nós aqui adentremos no mundo político, não são esses princípios que estão lá regendo, porque se fossem estes os princípios que regessem a política, nós estaríamos em outro patamar. Mas eu estou tentando aqui justamente dar a vocês a consciência daquilo que é os princípios que regem a política, os princípios que devem nortear, esse é o termo mais correto, os princípios que devem nortear a política, para que, tendo posse deles e agindo por meio deles, a gente consiga mudar a realidade política do país. Tendo plena consciência de que estaremos no meio de lobos, né? Estaremos no meio, né? Estejam no mundo, mas não pertençam ao mundo. Então, isso que eu estou falando aqui não é a realidade prática que se aplica na política.
que é a realidade prática que se aplica à política, é uma realidade muito voraz, que inclusive a gente pode mencionar atualmente. Mas aqui eu estou falando acerca da doutrina católica acerca da política, que está fundamentada e enraizada em São Tomás de Aquino. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, São Tomás de Aquino sempre pensa naquilo que é um aspecto ideal, né? E ele vai perguntando e se perguntando o que é a política. A política, inclusive, ele já falou aqui, é a parte que vai justamente estruturar e organizar a sociedade, né? O católico deve ajustar sua vida política às exigências de sua reta razão. Essa reta razão aqui, mais à frente a gente vai falar que ela é muito importante naquilo que é o pensamento de São Tomás de Aquino, quando se caracteriza aquilo que é o ser humano. Ele fala então acerca da necessidade de uma política humana, né? E por isso ele conceitua bem aquilo que é o ser humano. Fala sobre uma série de termos aqui, terminologias que se tornam fenômenos absolutistas. Estes termos são Estado, indivíduo, liberdade, soberania, revolução, igualdade, fascismo, democracia, direita, esquerda, centro, comunismo, socialismo. Cada um destes termos, ele fala, cada um destes fenômenos sublimados, ou seja, elevados ao absoluto, luta desordenadamente para impor sua tirania de dominação. E ele inclui aqui, eu quero que vocês fiquem aqui, também pasmem juntamente comigo, ele inclui aqui, né, dentre os termos que, sublimados ao absoluto, nos levam à sua tirania, ele inclui a liberdade, o indivíduo e a democracia. A democracia levada ao seu absoluto, vou repetir, a democracia elevada ao seu absoluto luta desordenadamente para impor a sua tirania de dominação. Ou seja, também existe uma tirania de dominação por meio de um termo quando ele é meramente utilizado em sua abstração, ou seja, ele é meramente utilizado segundo em sua crueza, digamos assim, né? E ele é utilizado, assim como também a própria liberdade. Quando você pega a liberdade, se a liberdade for utilizada em absoluto, né, ou elevada ao absoluto, ela necessariamente implicará na dominação de alguém. Porque se a minha liberdade for elevada ao absoluto, necessariamente eu vou ter que dominar alguém para que todas as minhas liberdades sejam atendidas. Entende? Ou para que todas as liberdades de determinado grupo sejam atendidas. Né? Assim como também, quando você eleva a democracia àquilo que é o absoluto, então você esmaga todos aqueles que são os grupos minoritários. Porque a democracia é a prevalência daquilo que é a vontade da maioria. Né? E se você elevar isso ao absoluto, necessariamente você vai ter que esmagar as minorias, né, da população. Por fim, né, ele fala ali a questão da metafísica, fala ali a questão da necessidade do católico ter uma consciência política, que é o que nós estamos buscando fazer aqui. Que mais? Muito bem, isso é o que ele fala acerca da introdução. Mas e para além da introdução? A gente cai então naquilo que é o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo, o título é Natureza Moral da Política. Padre Júlio Menvier, ele abre o primeiro capítulo com 3 perguntas, que na verdade se constituem uma única pergunta, porque ele está querendo, a pergunta principal que ele faz é qual é a natureza da política. Apesar de ele já ter dado a resposta no título, ele vai demonstrar como ele chegou a essa conclusão. Ou melhor, como o próprio São Tomás de Aquino chegou a essa conclusão, e ele aqui, humildemente, se usa, inclusive, né, ele conduz o pensamento do leitor para que ele consiga entender aquilo que é o pensamento de São Tomás de Aquino. Mas ele deixa bem claro que a coroa de tudo é você ler os documentos de São Tomás de Aquino, em especial a Regnum Dei. Então ele abre falando assim: e aqui nos perguntamos o seguinte: o fato das sociedades políticas, o fato das sociedades políticas, ele está considerando que a sociedade política é um fato. A sociedade, ou seja, o ser humano, ele se organiza em sociedades políticas. É um fenômeno natural, regido por leis fixas e invariáveis, como, por exemplo, a formação dos cristais, que estuda a cristalografia. Primeira pergunta. Então, a sociedade política, ou seja, a organização política da sociedade,
ela se trata de um fato da natureza, ele especifica a natureza, como, por exemplo, a gente pode estudar as propriedades da mineralogia, ou como a gente pode estudar as leis da física. Então, são regras fixas, porque quando você fala que, quando, por exemplo, o Sir Isaac Newton consegue identificar na natureza as leis das forças gravitacionais, que matéria atrai matéria, e por isso, então, a maçã cai e é atraída pela Terra segundo a proporção das forças e na proporção das massas que esses corpos existem. Ou seja, quanto maior o corpo, maior a força atrativa que ele tem. E justamente por isso os corpos permanecem em um equilíbrio naquilo que seria o sistema solar diante das forças gravitacionais que um exercem sobre o outro. Ou seja, a sociedade política, ela é uma necessidade, uma obrigação natural, né, como essas leis da física, ou, vem a segunda pergunta, é um produto artificial, meramente artificial do homem, como pode ser um quadro, ou uma máquina, ou um artefato qualquer, que o homem pode, a seu total arbítrio, fazê-lo ou não, executar desta ou daquela maneira. E aí ele classifica isso como sendo um atributo da arte. Né? Ele coloca, porque a arte é a mais alta, digamos assim, atividade livre ou liberal do homem. Porque você há de convir comigo que, apesar dela também ser importante, a arte lá é importante naquilo que é a constituição do ser humano, porque é por meio da arte que, inclusive, você se educa, a forma das coisas, ela existe uma influência monstruosa naquilo que é a sua formação, porque você está o tempo todo inserido dentro de algum tipo de, de, de meio arquitetônico, e este meio arquitetônico ele vai moldar aquilo que é a sua concepção de mundo, desde quando você é criancinha. E aí então existe aquilo que é a importância da arte. Mas eu não estou aqui falando sobre isso, porque mesmo que você entre em uma sala, ela pode estar adornada de forma arquitetônica ou não, né? Com a ausência de arte ou não. Então, quando ele fala aqui que se a política ela faz parte do campo artístico, ou seja, se o homem fazê-lo ou deixar de fazê-lo pouco importa, ele continua sendo sobrevivendo, mas uma vez fazendo existe uma certa diferença, né? Assim como a arte, como eu falei aqui, você pode estar numa sala que não tem nenhum tipo de estrutura artística e arquitetônica, mas ela continua existindo. Ela vai influenciar a sua mente? Vai. Ela vai influenciar a sua formação. Mas isso não interfere, mas isso não faz com que a sala deixe de existir ou que você deixe de viver. Assim também, a pergunta que ele coloca é: a política faz parte deste campo? E aí ele vem numa terceira pergunta. Ou é, finalmente, um fato especificamente humano de categoria moral, como são os atos da virtude, da temperança ou da fortaleza, que não pode o homem, sem quebrar as leis de conduta, deixar de executar. Aqui ficou um pouco mais complexo, porque quando se fala, né, e eu tive uma certa dificuldade em compreender isso, porque quando a gente fala assim, a política está no campo da moral, a gente consegue compreender a moral, né, no bom senso, no senso comum, que moral simplesmente é aquilo que rege a conduta. Quando fala assim, aquela pessoa ali ela é moralista, né? Então fulano de tal é moralista, então a igreja católica é moralista. Mas esse termo, né, porque você está ligando aquilo que é a moralidade meramente aos aspectos daquilo que é certo e daquilo que é errado, quando na verdade, dentro da moral, o certo e o errado, né, quando você fala o que é certo e o que é errado, você está falando acerca daquilo que é uma atitude humana. Então, a moral, ela não diz respeito necessariamente àquilo que é certo e aquilo que é errado. No pensamento de São Tomás de Aquino, moralidade é a ciência que estuda o ato humano. Moralidade é a ciência que estuda o ato, aquilo que é próprio do ato humano. Não é próprio do ato do cachorro, não é próprio do ato da vaca, não é próprio do ato dos animais. Ou da mineralogia. Então, são 3 perguntas que ele faz. A política, ela está dentro do aspecto, assim, e um aspecto interessante, né, quando se fala de moral, e aí sim entra aquilo que essa pincha, digamos assim, que as pessoas colocam de, isso é moralismo. Porque dentro da moralidade, né, ao contrário, por exemplo, da arte, você pode ou não pintar uma obra de arte. E isso não vai afetar em nada na sua vida.
Porque São Tomás de Aquino vai considerar, né, no pensamento de São Tomás de Aquino, que o ser humano é um ser humano que tem uma finalidade, inclusive pegando aí aquilo que é o pensamento aristotélico, daquelas 4 causas que nós falamos: causa eficiente, causa material, causa final e causa formal, né? O ser humano tem uma finalidade, né? E esta finalidade é a felicidade eterna. Muito embora eu estava lendo, inclusive, um artigo que falava sobre essas 4 causas, a impressão que se passa, né, é que dentro do pensamento aristotélico, você estaria ali um pensamento quase que imanente, colocando e materialista, uma vez que tudo não teria uma transcendência. E não é isso que acontece quando você olha dentro da lógica de São Tomás de Aquino, que ele olha justamente a causa final do ser humano como a felicidade eterna. Nesse sentido, então, se a causa final do ser humano é a felicidade eterna, existem atos que o ser humano vai realizar que realizam a sua finalidade, ou seja, que alcançam a sua finalidade. E existem atos que o ser humano vai realizar que não alcançam a sua finalidade, que é a felicidade eterna. Quando você analisa, então, os atos que alcançam a finalidade e os atos que não alcançam a finalidade, nós temos, então, 2 pontos. O primeiro ponto, os atos que alcançam a finalidade, são chamados por São Tomás de Aquino de atos virtuosos. E os atos que não alcançam as suas finalidades são chamados de atos viciosos. Mais especificamente, os atos que são virtudes, eles se colocam entre 2 extremos. E esses 2 extremos são sempre bons de se falar. Então, por exemplo, a política, e deixa eu pegar aqui o trecho que fala especificamente disso. Cadê? Quando ele fala, por exemplo, você está entre 2 extremos, onde você coloca, por exemplo, a extrema indigência e o outro extremo, que é a luxúria, digamos assim. Ou seja, você de um lado coloca todo a questão de... Não estou achando o trecho aqui. Política, consciência, teologia... Infelizmente estou achando o trecho, não tem problema. Então, ele coloca justamente que a virtude ela se coloca no meio de 2 extremos. Aquilo que é a prudência, ela rege justamente aquilo que é o extremo de você ser extremamente cauteloso, de modo que você torna, digamos assim, omisso. E você também não pode ser o outro extremo, de modo que você seja tão aguerrido e violento. Agora eu esqueci os termos que ele coloca para expressar isso, que é de fato muito interessante. Não está aqui não, depois eu acho. Então, está justamente colocado aqui nesse momento. E aí, então, a virtude ela se coloca justamente como esse ponto de equilíbrio entre esses 2 extremos. Entre, por exemplo, a extrema pobreza, a indigência que ele coloca, e o outro aspecto seria aquilo que é a luxúria, o equilíbrio, a parcimônia, está bem ali no meio. Agora eu perdi aqui o trecho que ele fala disso. Assim como também a prudência se coloca justamente entre os atos de violência impensada, você agir impulsivamente, e os atos de omissão passiva completa. Então você é uma pessoa prudente. E ser prudente não quer dizer justamente os 2 extremos, ou seja, você está na prudência, você está pensando e refletindo aquilo que você tem que fazer. Muito bem. Quando você olha, então, essas 3 perguntas, a pergunta é: a arte, como eu coloquei aqui, ela é de natureza livre. Você faz ou você não faz uma obra de arte. É óbvio que também você vai ponderar as intenções pela qual você fez essa obra de arte. Você tem a intenção de ofender, você não tem a intenção de ofender, mas enfim. Quando se trata de uma obra artística, um adorno, por exemplo, arquitetônico. E este adorno arquitetônico ele pode ser feito ou pode não ser feito. E ele atinge ou não atinge aquilo que é a sua finalidade. Ele não interfere, digamos assim, naquilo que é o alcance da sua finalidade, da sua causa final, que é a felicidade eterna.
Mas quando você olha dentro do aspecto moral, não. No aspecto moral, apesar de você ser livre para fazer determinado ato e para não fazer determinado ato, se você fizer ou não o fizer, ele alcança ou não alcança o seu determinado fim. Vou especificar isso. Existe uma coisa que de fato alcança a sua finalidade. Por exemplo, honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Né? O Padre Léo, inclusive, ele levava isso a um nível muito interessante, que ele falava que o único momento que se tem na Bíblia, a palavra honrar só se dirige a duas pessoas, a Deus e aos pais. Então, honrar aos pais é, em certo grau, uma espécie de adoração. Quando você tem, inclusive, a mente de que o seu pai e a sua mãe são, aqui na Terra, a representação daquilo que é a criação divina. É quando eles criam você, quando eles dão a vida para você. Nesse sentido, então, você tem a opção de honrar seu pai ou de não honrar seu pai. Se você honrar seu pai, você alcança aquilo que é a sua finalidade, que é a felicidade eterna, porque isso traz para você uma coerência com a sua finalidade. Quando você não honra o seu pai, ou seja, quando você desonra o seu pai, você não alcança essa finalidade. Ao contrário de uma obra artística, onde você pode fazê-lo ou não fazê-lo, e você não fere aquilo que é o alcance de sua finalidade. Por que isso? Porque é preciso diferenciar aqui nessas três perguntas. A primeira pergunta é se a política ela é uma regra fixa, uma necessidade natural que a natureza impõe ao ser humano. A segunda é assim como inclusive a própria organização dos formigueiros. A segunda é se ela se trata de uma arte, uma iniciativa artística, digamos assim, que sem ela não faria a menor diferença, ou se ela está no campo da moral. E no campo da moral, se ela pode ou não pode ser feita, e alcançando ou não alcançando, ou se ela contribui ou não contribui para o alcance da finalidade do ser humano, que é a felicidade eterna. Muito bem. Feito toda esta explanação, e me perdoem se eu se minha tentativa de explicação talvez possa ter complicado um pouco mais, mas era necessário dizer para que você entenda aquilo que quando eu falo sobre categoria moral, a política poder estar enquadrada dentro de uma categoria moral, é dentro deste aspecto em que o ser humano pode ou não pode fazer determinada coisa, sendo que existe uma obrigação moral de o fazer. Né? Ou seja, ele é livre para fazê-lo, mas ele tem uma obrigação moral de fazê-lo. Compreenderam o que isso quer dizer? Eu acho que isso é um pouco complicado, isso é um pouco complexo. Mas é diferente, por exemplo, de você poder e você não poder comer. Você pode ou não pode respeitar o seu pai, mas você não pode deixar de comer. Deixar de comer é uma obrigação natural e necessária. Mas a política, quando se trata de obrigações morais, você pode ou não pode fazer, e isso não afeta, digamos assim, a sua condição física. Mas isso afeta aquilo que é o alcance da sua finalidade. Muito bem. Neste sentido, então, e para aqueles que chegaram aqui agora, eu sempre falo duas vezes, nós estamos estudando um livro que se chama Concepção Católica da Política, do padre Júlio Menvielli, no capítulo número 1. Feitas essas explicações, ele vai então começar a explicar e a se debruçar sobre essa questão. Ele fala que então, aquilo que é a questão da pura arte, aquilo que é a questão específica aquelas explicações que inclusive eu acabei de falar aqui, e ele fala assim, supondo, como é evidente e ninguém o nega, que somente os homens se realizam nas sociedades chamadas políticas, deve-se examinar que tipo de tendências do homem lhe dão, se fixas e variáveis, como as que devem criar as colmeias de abelha, ou como uma ação livre e arbitrária, como as que move o homem à fábrica de um artefato, ou uma ação especificamente humana, livremente exercida, mesmo obedecendo às exigências profundas da própria natureza humana. Que foi o que eu acabei de explicar. Então, e aí ele começa, demonstrando aqui justamente essas necessidades e essas características. Ele fala assim, primeiro, podemos pôr todas as ações que se executam nele necessariamente independentes de sua vontade. Assim, por exemplo, a atividade físico-química e biológica. Essas são as primeiras características que são as necessidades da natureza. Dela se ocupa a distinção das ciências que formulam as leis que regem as atividades fixas e invariáveis. As ciências naturais elas são fixas e invariáveis.
Uma pedra sempre vai cair para o chão. Né? Os minerais sempre vão ter as propriedades da mineralogia. Você pode descobrir coisas novas, tá certo? Mas as propriedades minerais, aquilo que está intrínseco na natureza, sempre vai estar lá. Numa segunda categoria, podemos incluir as ações que o homem se dirige à produção das coisas, tais como obras mecânicas, artísticas. Estas ações executam-se livremente, sem estar obrigados a executá-la por nenhuma exigência de sua natureza racional. E isso aqui é outro ponto que é preciso se colocar. São Tomás de Aquino coloca que a moral é uma ciência do ato. O ato, né, e coloca também que o fim, a finalidade do homem, é a felicidade eterna. E ele coloca que o homem deve agir em vista do seu fim, ou seja, na busca dessa felicidade eterna. Sendo ele racional e tendo, portanto, domínio sobre seus atos, pela razão e pela vontade. Então, ou seja, o homem deve agir em vista do seu fim, sendo ele racional, tendo, portanto, domínio sobre seus atos, o ser humano tem domínio sobre seus atos, seja ele pela sua razão prática, seja ele pela sua vontade. Aqui é interessante mencionar, inclusive, que quando se trata daquilo que são os atos do ser humano, você pode racionalizar. Isso aqui é imperativo no que tange a essa análise. O ser humano pode raciocinar sobre seus atos, né? E como ele pode raciocinar, ele pode escolher, né? Ou seja, fortalecer por meio de sua vontade fortalecida, se ele faz determinado ato ou se ele não faz determinado ato. Ao contrário dos animais, ao contrário das abelhas, como ele citou aqui, ao contrário das formigas, como ele citou aqui. Não são seres que têm uma racionalidade que conduz à sua vontade. É por isso que, inclusive, nós podemos refrear aquilo que chamamos de nossas paixões ou os nossos instintos por meio da nossa vontade. Agora, se a nossa vontade está meramente acostumada a ceder aquilo que é os nossos instintos, necessariamente, então, você vai, mesmo racionalizando, você vai cometer atos que não são adequados, que não são bons, que não alcançam a sua finalidade. Por quê? Porque a sua vontade não está fortalecida o suficiente para resistir a isso. Como é que a gente fortalece a vontade? A vontade, como diria o Padre Paulo Ricardo, é como um músculo que você tem que treinar. E como é que você treina? Ora, a Santa Madre Igreja sabiamente nos ensina que de vez em quando é bom fazermos jejum, de vez em quando é bom fazermos penitência, de vez em quando é bom fazermos aquilo que agrada ao Espírito, né? Indo contra os nossos instintos, justamente para demonstrar ao corpo que você tem uma vontade que o governa, de modo tal que quando for necessário agir contra essas paixões que te tensionam, a sua vontade está fortalecida o suficiente para dizer não para aquela situação e sim para uma outra situação. Isso aqui é importante dizer, porque dentro daquilo que a gente fala acerca da racionalidade, é justamente onde se encontra o fundamento daquilo que é a questão moral. Porque por meio da racionalidade você consegue distinguir o que é bom e o que não é bom. O que conduz para a sua finalidade e o que não conduz para a sua finalidade. Sendo que a nossa finalidade é a salvação eterna, é a felicidade eterna. A terceira categoria, né, a terceira categoria das ações que é certo que o homem delas dispõe livremente, vê-se impedido a isso em virtude de sua natureza racional. Eu acabei de explicar isso. O ser humano é livre para decidir sobre determinado fato, se realiza ou se não realiza determinado ato. Mas ele, em virtude de sua racionalidade, se vê impedido de praticá-lo, ou pelo menos cerceado de fazê-lo. Algumas correntes de pensamentos modernistas, em especial revolucionários, vão dizer que este cerceamento é uma imposição autoritária e opressora de uma mentalidade burguesa, né? Que essa moralidade ela é opressora, ela oprime o indivíduo porque não permite que ele vive as suas liberdades. Contudo, a gente já acabou de falar aqui, justamente que se as liberdades, né, fossem colocadas ao absoluto, como se pretende justamente esses aspectos revolucionários, você teria necessariamente um caos, porque cada ser humano vai querer fazer prevalecer a sua liberdade sobre o outro,
e você necessariamente vai ter aí uma escravização de alguns sobre outros. Hoje, inclusive, você já começa a perceber isso de uma forma indireta, não de uma forma estrutural, também de uma forma estrutural, mas quando você se submete aos outros, né? Quando você se permite ser escravo dos outros, porque você não tem a real intenção daquilo que é o seu valor. E às vezes você deve estar se perguntando aí que isso tem a ver com política. Isso tem tudo a ver com política, porque a política ela se insere dentro desse contexto em você saber aquilo que é o contexto moral ou não, ou um contexto natural, ou um contexto que eles chamam de contexto livre ou artístico. E neste sentido, se você não consegue compreender dentro daquilo das suas ações, que existem dentro das suas ações, o que é um contexto moral, você não vai conseguir assimilar aquilo que é o contexto moral enquanto política. Há três ordens, há então três ordens: da natureza física, das obras de arte e a conduta moral. Em qual dessas três devemos incluir a política? A resposta a essa questão depende de toda a teoria política. E aí ele vem, então, esboçando duas teorias e demonstrando o erro de duas teorias que ele coloca aqui. Uma teoria, que embora eu já tenha lido na introdução, que ele vai falar sobre Murat. E Murat, quem é Murat? Ele vai falar aqui, Maurice Murat, se eu não estiver enganado, cadê? O nome completo dele. Tá. Aqui ele fala, ainda que possa parecer anacrônico mencionar aqui l'action française, nada mais conveniente para fixar uma posição definida na questão presente. L'action française, nutrida na escola de observadores rigorosos, concebe a política como uma ciência física, que comprova fenômenos da natureza e os organiza em leis do mesmo modo que a botânica ou a cristalografia. Ou seja, para l'action française, você tem então a política como uma questão da natureza, assim como os minerais, assim como as leis da física, né? A sociedade não seria uma realização livre do homem que atualiza as virtudes sociais depositadas em seu ser. Vou repetir. A sociedade, para l'action française, não seria uma livre realização do homem que atualiza as virtudes sociais depositadas em seu ser. Ora, agora há pouco eu mencionei para vocês que a palavra virtude, ela se realiza, ou seja, ela é aquilo que são os atos que levam o ser humano para a sua finalidade. Aqui, então, ele já está meio que entregando o ouro, dizendo para a gente que a política, ela necessariamente, ela trata-se de uma virtude, da realização de uma virtude. Ou seja, quando o ser humano, a humanidade, realiza a política, ou seja, realiza aquilo que é a organização da sociedade, ela necessariamente está organizando, ela está praticando uma virtude. E sendo uma virtude, ela está dentro do campo da moral. Eu não estou aqui dizendo que a intenção de organizar, ou seja, toda a política é um ato virtuoso, mas a intenção de organizar a sociedade, não estou dizendo, aliás, que todo ato político seja um ato virtuoso, porque se você dentro da política você realiza atos não virtuosos como corrupção, você não está concluindo para o seu fim e ainda está atrapalhando a finalidade daquilo que é os outros seres, que é a felicidade eterna. Quando você olha, então, que ele fala aqui, ó, a sociedade não seria uma realização livre do homem que atualiza as virtudes sociais depositadas no seu ser. O que são virtudes sociais, senão essa necessidade que o ser humano tem de realizar o seu fim, ou seja, de alcançar a sua felicidade, que são atualizadas, ou seja, a sociedade vai reatualizando essas virtudes e organizando, que são depositadas no ser humano, ou seja, no ente, né, do ser. Que é por meio justamente das virtudes que são realizadas, depositadas em nós, é que a gente alcança essa identificação da felicidade eterna. Senão o produto necessário e compulsivo de instintos, como no caso dos formigueiros, ou seja, para l'action française, né, a organização da sociedade, ela se assemelha à organização de abelhas ou formigueiros. E aí diz aqui, né, deixa eu ver aqui, o Murat, né, Maurice Murat. É isso mesmo, o nome dele é esse, Maurice Murat. Diz assim, a sociedade
dizem, está fundada no mais estável e firme da nossa natureza, no instinto de conservação que expressa necessidades de elementares da vida. Esse instinto de conservação, inseparável do instinto familiar, nos determina a defender nossa vida e a de nossos filhos, nos faz desejar que esteja segurada contra a miséria, e para isso funda primeiro a propriedade, depois a herança. E, ademais, nos faz desejar que esteja defendida contra os perigos que a rodeiam, e para isso funda a sociedade. Não há em tudo isso nenhum esforço virtuoso, nenhuma intenção da vontade no sentido moral da palavra. Esse é o pensamento daquilo que era a sociedade, né, a organização l'Action Française, que era uma associação, né? Ou seja, eles eliminam qualquer tipo de ação virtuosa. Para eles, isso é uma mera necessidade que o ser humano necessariamente se organizaria em sociedade, como as formigas se organizam, tá bom? E aí ele vai um pouco mais adiante, né? E pega aqui o outro ponto, né? Qual é o outro ponto? Aqui ele fala, inclusive, é bom citar esse trecho. Ao fim do próprio, e isso aqui, inclusive, ele cita aqui Benito Mussolini, que foi o ditador italiano do fascismo. A definição que o próprio Benito Mussolini faz do fascismo na Enciclopédia Italiana reflete de forma inconfundível esta exaltação exorbitante do Estado. Ou seja, quando você considera que a organização política necessariamente é uma organização, é uma necessidade natural do ser humano, e que ela se assemelha à mineralogia e às leis naturais, você necessariamente vai estar colocando o Estado como um ser absoluto. Por quê? Porque se ele é imperativo, como as leis da gravidade, então ele tem que ser absoluto. Porque, afinal de contas, ele é uma afirmação categórica, digamos assim. Uma necessidade categórica. Então, Benito Mussolini coloca aqui essa exaltação exorbitante do Estado, ou seja, quando você olha a organização política como uma necessidade natural e não como um aspecto moral, você necessariamente vai colocar o Estado como absolutista. E o Benito Mussolini fala assim: o liberalismo negava o Estado, em proveito do indivíduo em particular. O fascismo confirma o Estado como a verdadeira realidade do indivíduo. Ou seja, o indivíduo se realiza necessariamente plenamente no Estado. E se a liberdade há de ser atributo real, do homem real, e não do abstrato fantoche que pensava o liberalismo individualista, o fascismo se pronuncia em favor da liberdade. Olha que absurdo. E esta pela única liberdade que possa ser uma coisa séria. A liberdade do Estado, ou seja, toda a liberdade do indivíduo se concretiza na liberdade do Estado, na plena liberdade do Estado. Então, são duas palavras, inclusive, que a gente falou acerca do absolutismo. Ele está pegando a liberdade do Estado, e pelo Estado ser plenamente livre ou absolutamente livre, então necessariamente ele tem que esmagar todas as demais liberdades. Porque ou existe uma liberdade plena do Estado ou existe a liberdade plena do indivíduo. A liberdade do Estado e do indivíduo no Estado. Ou seja, o indivíduo só pode ser livre no Estado. Já que, para o fascista, tudo está dentro do Estado e nada de humano ou espiritual se acha... eu vou repetir. Tudo, segundo Benito Mussolini, no pensamento fascista, para o fascista, tudo está dentro do Estado e nada de humano ou espiritual se acha fora do Estado. E muito menos tem valor. Ou seja, não tem valor, não existe nada fora do Estado. É a concepção absoluta do Estado. Em tal sentido, o fascismo é totalitário. Ou seja, ele encerra a totalidade das coisas. O Estado totalitário, quando se fala de totalitarismo, alguns pensam apenas no totalitarismo, ou no autoritarismo, quando se fala daquilo que eram as monarquias. Porque, de fato, o rei tinha sua soberania, inclusive a gente vai tratar desse tema aqui um pouco mais à frente. Mas aqui o que nós estamos falando é justamente de uma possibilidade de totalidade do Estado. O Estado, ele encerra a totalidade das coisas. A presunção, inclusive, do Estado se tornar o próprio Deus, né? Porque Deus, sim, encerra em si todas as coisas.
Em tal sentido, o fascismo é totalitário e o Estado fascista, síntese e unidade de todos os valores, interpreta, desenvolve e encerra em potência toda a vida do povo. Perceba a prepotência na qual se coloca o indivíduo. O Estado encerra em potência toda a vida do povo. Então aqui ele vai justamente demonstrar como que este pensamento inicial de L'Action française, e lá no final eu sei que tem um apêndice que ele vai corrigir um pouco, né, aquilo que ele pensa acerca do Marat, mas nesse momento aqui é isso que ele coloca acerca dessa crítica que ele coloca: olha, o Estado não pode ser considerado como uma obra da natureza. Por outro lado, ele vai começar a falar aqui, e esse ponto a gente vai falar no próximo encontro, que é sobre o pensamento de Rousseau. Em Rousseau, patriarca do liberalismo, ele vai passar para o outro lado. Se o Estado, ou seja, a formação do Estado, é uma construção meramente artística do ser humano. Em Rousseau, patriarca do liberalismo, a sociedade é um produto artificial elaborado pelo indivíduo para assegurar sua intangível liberdade individual. Perceba que, por isso que nós fundamentamos muito bem aquilo que é o ser humano lá atrás, por isso que a gente falou acerca de moral. Porque ele sempre vai partir acerca daquilo que é a necessidade do indivíduo. Se você considera que o indivíduo, que a organização política na vida do indivíduo é uma questão natural, então você vai levar a um estado absolutista. Se você considera que o indivíduo tem plena liberdade, você vai estar considerando aqui, considerar a plena liberdade do indivíduo, que é Rousseau. O outro considera o pleno domínio do indivíduo por aquilo que são as questões do Estado. A pleno, não é subserviência, mas o indivíduo ele depende do Estado. Aquilo ali faz parte da natureza dele, aquilo ali é como se fosse a alimentação dele. O Estado tem que existir tanto quanto o ser humano tem que se alimentar. Tá bom? E aqui ele vai falar então acerca daquilo que é o liberalismo de Rousseau. Mas a gente já está com o horário aqui um pouquinho quase que avançado. Eu queria então agradecer a presença de vocês, aqueles que estão me ouvindo. Dizer aí que eu estou aqui também nas redes sociais. Minha rede social é breno.paradelo no Instagram. Facebook você pode procurar Breno Paradelo, que você encontra também. Lá a gente pode dialogar. E todos os sábados a gente está aqui discutindo um pouquinho sobre essas realidades políticas do pensamento e da doutrina da Igreja Católica acerca do pensamento político, formando um pouquinho para que a gente possa ser agente de transformação dessa política na qual se encontra. Muito obrigado, meus amados irmãos, por este momento que podemos partilhar esses conhecimentos, e até a semana que vem, uma ótima semana para todos.